Como sempre, nós iniciamos essa nossa reunião com uma oração reflexiva. Essa oração reflexiva é a oração, como diz Santa Teresa, é a porta do castelo, é a porta de entrada para a nossa alma. Sua Majestade vive no centro da nossa alma. E para nós adentrarmos a nossa alma, para nos encontrarmos com Sua Majestade, é através da oração reflexiva. É através de uma conversa, como diz Santa Teresa, um trato de amizade que nós tratamos ali com Sua Majestade, uma conversa com Jesus Cristo, trazendo Jesus Cristo para o nosso dia a dia, como diz Santa Teresa d'Ávila. E esse é o caminho. Vamos iniciar então essa noite de hoje, né, com uma pequena oração reflexiva. Eu gosto de sempre estar iniciando com uma oração reflexiva, que é para todos compreenderem como é feita essa oração reflexiva. O que é exatamente essa oração reflexiva? Essa oração que é tão importante, que é a porta do castelo, que é o caminho para a santidade que Deus nos deixou. Então, vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Deus querido, nosso Senhor, eu te suplico que envie sobre nós o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor Deus. Por favor, meu Pai, envie sobre nós teu Santo Espírito. Envie sobre mim, que nesta noite de hoje irei falar em nome de tua querida Santa Teresa d'Ávila. Irei falar com essas pessoas que aqui estão, que vieram aqui para buscar este caminho para a santidade. Na verdade, muitos aqui não sabem, Senhor, mas esse caminho leva a ti. Às vezes alguns aqui estão aqui interessados em ser santos, às vezes pensando em si, somente pelo benefício que é ser santo, estar no céu, pular o purgatório. Eles não sabem ainda, pelo menos alguns ainda não devem saber, que ser santo é se encontrar contigo, é se unir a ti, Senhor, é ser um contigo, é um matrimônio espiritual, como diz Santa Teresa. Como diz São Paulo, é quando a gente chega naquele ponto onde eu digo, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ó Senhor, quão desejado encontro. E nós aqui, Senhor, ninguém aqui é capaz de, por si só, se encontrar contigo, se unir a ti. Se não é o Senhor que vem ao nosso encontro e nos alcança com tua misericórdia infinita, nós mesmos não somos capazes de nos unirmos a ti, Senhor Deus. Cada um aqui é mais miserável que o outro. Não conheço, Senhor, muitos que estão aqui, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui, se não todos, é muito miserável, é muito verme. É isso que estas pessoas são sem ti, Jesus. É isto que cada um aqui é sem ti. Senhor, se da minha vida eu tiro o Senhor, o que sobra? Que sobra senão um animal, um animal que só segue os seus instintos e só pensa em si. Assim sou eu, Jesus. Ah, se não fosse o Senhor para me conduzir, para me dar a mão e me levar por onde o Senhor quer, pelos teus caminhos. Que seria de mim, Jesus? O Senhor bem sabe. O Senhor bem sabe do que eu sou capaz, da maldade que eu sou capaz, das maldades, das desgraças que eu sou capaz. Senhor, eu sou tão egoísta e só penso em mim mesmo.
Muito obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar esse caminho de cura, né? A gente busca cura e libertação em encontros, às vezes, da renovação carismática e tudo mais. Se as pessoas soubessem que caminho é esse de cura, de libertação, que é o caminho da oração. Meu Senhor, eis-nos aqui para aprender contigo. Seja nosso professor. Quando quisermos, Senhor, andar com as nossas próprias pernas, Senhor, quebrai as nossas pernas e nos pegue no colo para levar pelos teus caminhos. Eu lhe suplico, Senhor, para mim, né, e se alguém aí quiser, né, tomar posse, vamos assim dizer, daquilo que eu vou falar aqui para você também, mas, Senhor Jesus, toda vez, toda vez que eu quiser seguir os meus próprios passos, eu lhe suplico, minha liberdade é tua. Toma minha liberdade para ti e, em posse da minha liberdade, tira-me do meu caminho e me coloque no teu caminho, Senhor. Quebra minhas pernas. E ainda que doa muito este quebrar de pernas, quebra minhas pernas, eu lhe suplico, Senhor. Me leve com teu amor, com a tua misericórdia, pelos teus caminhos. Eu lhe suplico, Senhor. E agora aqui, Senhor, eu gostaria de suplicar para esse nosso encontro aqui de hoje. Conduza tu, Senhor. Conduza tu. Essas pessoas aqui te querem. Elas estão sedentas do Senhor e querem que o Senhor fale com eles. Ninguém aqui quer me ouvir, Senhor. Eles seriam loucos se quisessem me ouvir. Mas querem ouvir a ti, Senhor. Vieram aqui por ti. Foi quando eu disse que eles encontrariam a santidade, se uniriam a ti, é que eles vieram, Senhor. Não era para me ouvir. Seriam muito loucos se viessem aqui para me ouvir. Mas, Senhor, estão aqui por ti. Tende misericórdia de mim e dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Por favor. E mande sobre mim o teu Santo Espírito, guie minhas palavras, minha leitura deste livro, guie meu coração. E o mesmo eu suplico por cada uma dessas pessoas que aqui estão hoje ao vivo e por cada uma daquelas pessoas que assistirão à gravação deste nosso encontro de hoje. Por favor, Senhor Deus, mande sobre essas pessoas também o teu Santo Espírito e abrir os ouvidos da alma destas pessoas, para que elas escutem a tua voz e que esta voz penetre em suas almas e que elas não resistam e cumpram a tua vontade contida nestes ensinamentos. Isso eu lhe suplico, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Vamos iniciar agora, né, a nossa leitura. Se alguém tiver dúvida, pessoal, nesta oração reflexiva, como fazer essa oração reflexiva, ou qualquer dúvida que vocês venham a ter a respeito da oração reflexiva, né, fiquem à vontade para me perguntar, para me chamar no privado, né, no que eu puder responder para vocês, né, eis-me aqui para ajudá-los, e naquilo que eu não souber, eu posso pesquisar também, né, procurar saber para poder responder para vocês. Vamos lá. No número 10 do capítulo 11 do primeiro grau de oração. Queria só fazer um comentário breve aqui, pessoal. Esse primeiro grau de oração, ele é, na minha opinião, o mais importante. Por quê? Porque todo mundo entra por ele, pelo primeiro grau, né? As pessoas não entram pelo segundo grau, terceiro grau de oração, elas entram pelo primeiro grau de oração. Isso aqui é a porta de entrada, vamos assim dizer, né, desse castelo. Então, como as pessoas entram por esta porta, então é importantíssimo que fique muito claro, né, tudo que vai acontecer aqui. Então eu faço questão de não correr, né, nessa leitura,
nesse degustar dessas palavras, desses parágrafos. Faço questão de que seja algo lento, né, que seja algo bem feito, para que, né, fique bem claro para todo mundo. Lembrando que este primeiro grau de oração, ele é o mais difícil, vamos assim dizer. Ele não é fácil. Ele é muito braçal, é muito serviço, é muito esforço que você tem que fazer. Você tem que usar de muita determinação, claro, sempre com o auxílio de Deus, sem o auxílio dele você nada pode. Então, você tem que usar um serviço, é um serviço muito braçal aqui nessas primeiras moradas. Mas esse esforço ele é compensado já no segundo grau de oração. Nesse primeiro grau, né, Santa Teresa diz aqui, né, fazendo uma recapitulação pequena aqui, rápida, Santa Teresa diz que é como se estivesse tirando água de um poço com um balde e vai puxando. É muito esforço para tirar a água ali do poço, no balde. O balde vai batendo nas beiradas do poço e chega lá em cima, todo aquele esforço, e chega, sei lá, só a metade do balde com água, porque a água foi se perdendo, né, enquanto ia subindo. Então, é desse jeito. É muito esforço e a recompensa, vamos assim dizer, os frutos do trabalho, eles são poucos. Mas, né, no segundo grau de oração já começa a ser menos esforço, e eu diria bem menos esforço, e um lucro muito maior daquele pequeno esforço que você fez. Então aí está uma recompensa. E essa recompensa ela é breve, pessoal. Aqui, importante, aqui um pequeno comentário. Esse passar rápido pelo primeiro grau de oração, que é as três primeiras moradas do castelo interior, quem conhece o livro de Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior, ou o nosso estudo que nós fizemos aí, tem gravado no YouTube também, sobre as moradas do castelo interior. Então, esse primeiro grau de oração são as três primeiras moradas. Então, é bem trabalhoso, é bem puxado. Você vai ali, né, gastar fazer muito esforço e o lucro é pequeno. Mas assim que você passa para a quarta morada, vem o sobrenatural. Sobrenatural no sentido, Deus ele começa a agir. E quando Deus entra, as coisas se pacificam. Né? As coisas pacificam no sentido de aquele trabalho braçal, difícil, ele é ele é muito mais simples. E a velocidade com que você vai passar por esse primeiro grau de oração e alcançar o segundo grau de oração, ou seja, a velocidade com que você vai passar por essas três primeiras moradas e vai alcançar a quarta morada, vai depender da sede que você vai entrar aqui, com a determinação que você vai entrar nesse primeiro grau. Se você entra com uma determinação, uma determinação muito grande, e vai igual, como diz, né, o Sr. César, lá como é que chama? No curso dele, falando sobre as moradas do Castelo Interior. Se você é igual um pitbull que morde aquela verdade e não quer mais largar, então você passa muito rápido por essas moradas, por essas primeiras moradas. Você passa muito rápido pelo primeiro grau de oração e alcança o segundo. Então aqui vai depender de cada um, com quanta determinação cada um vai iniciar essa caminhada. Pessoa, maior determinação, mais rápido passa. Menor determinação, mais tempo você vai ficar ali. Entendeu? Então vamos lá. Número 10. Neste ponto, o que fará quem, após muitos dias de trabalho, só acha secura, desgosto, dissabor, tédio de ir tirar água? Deixaria tudo se não fosse, por um lado, a lembrança de que presta serviço e dá prazer ao senhor do jardim, e por outro, o receio de perder todo o serviço passado, além da recompensa que espera ganhar pelo grande trabalho de lançar muitas vezes o caldeiro ao poço e tirá-lo sem água. Então aqui, pessoal, o que que anima muitas vezes as pessoas nesse primeiro grau de oração a não parar? Uma das coisas é lembrar que ele está ali pelo Senhor do jardim. É por Deus que eu estou ali, que eu estou fazendo isso. Se a pessoa faz isso por ela mesma,
facilmente ela desiste. Mas quando ela vê que aquilo agrada a Deus e é para agradá-lo que ele está ali tirando aquela água, e que muitas vezes não encontra água, e às vezes passa dias sem encontrar água no poço, mas ele não desiste. Por quê? Porque é o Senhor dele, o grande Senhor do jardim que ele está servindo. É isso que dá força para aquela pessoa não parar. Muitas pessoas não param por isso, por lembrar, é o meu Senhor que eu sirvo aqui neste jardim. O outro motivo que Santa Teresa aqui comenta é aqui, ó. Por outro, o receio de perder todo o serviço passado, além da recompensa que espera ganhar pelo grande trabalho de lançar muitas vezes o caldeiro ao poço e tirá-lo sem água. Então, um outro motivo pela qual as pessoas não largam é, pô, eu já estou aqui, já fiz isso durante tanto tempo. A pessoa fala assim, pô, mas se eu parar agora eu vou perder tudo aquilo que eu já caminhei. Então eu não vou parar. Então isso, né, é uma coisa que dá força para a pessoa. É uma das coisas que dá força para a pessoa. E o outro motivo, tá falando aí também, né, Santa Teresa tá falando, que é a recompensa, né, de estar ali tirando essa água do poço, porque existe uma recompensa. É bom às vezes a gente saber o que que nos espera lá na frente. Por quê? Porque a gente também é uma das coisas que nos impulsiona a continuar nessa caminhada é saber qual é o prêmio, né? Né? É difícil você, eu vou entrar numa batalha aqui. E é de vida ou morte. Para quê? Ah, não sei, eu só vou arriscar aqui. Não, você não vai entrar numa batalha difícil, dura, né? Vai arriscar ali, né? Uma batalha pesadíssima sem saber qual é o prêmio. Então, esse não é o caminho. É bom que você saiba assim qual que é o prêmio. Para quem anda tendo muitos dias e semanas e meses de aridez na oração, aqui estão 2 pontos que te ajudarão a perseverar. Então é isso. Se você está tendo securas, né, na sua oração e está pensando em desanimar, tá aí, né, esses pontos que a Santa Teresa deixou aqui, né, para que você não desanime, né? Se agarre nesses pontos aí. Servir ao grande Senhor do jardim, né? Sirva a esse grande Senhor, né? Não vai querer perder tudo que você já passou, o tanto que você já caminhou até agora, nesse momento, né? A caminhada na oração. E também, né, existe a recompensa. Acontecerá frequentemente que nem poderá levantar os braços, isso é, nem conseguirá formular um bom pensamento, porque esse trabalho com o intelecto, fique entendido, é tirar a água do poço. Então, o que é tirar a água do poço? É esse trabalho com o intelecto, é ficar trabalhando, pensando, o que que eu vou conversar com Deus aqui, deixa eu arrumar um papo. Isso é trabalhoso, pessoal, né? Eu não lembro quem foi que estava compartilhando comigo aqui no nosso último encontro, estava falando, pô, Diego, com 15 minutos eu já não tinha mais nada para falar com Deus, mais nada. E é trabalhoso, a pessoa assunto, né? Igual a gente comentou muitas vezes, ou é bom que você tenha com você um livro espiritual. Começou a faltar assunto? Deixa eu pegar um livro aqui. Abre, pode, dependendo do livro, você pode abrir em qualquer página. Deixa eu ver o que está falando aqui. Esse Imitação de Cristo, eu usei ele muito no começo, né, da minha caminhada na oração. Eu abri a Imitação de Cristo, deixa eu ler. Aí falava, eu não tenho ele aqui, senão eu abriria aqui. Mas é riquíssimo. Falava alguma coisa lá, sei lá, eu lembro, deixa eu lembrar um aqui, falava lá, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, menos amar a Deus e só a Ele servir. Esse é um trechozinho da Imitação de Cristo. Abri aquilo ali, que é pedacinho, opa, já tem mais conteúdo aqui para eu conversar com Deus. Senhor, isso é verdade. Tudo é vaidade, Senhor. Tudo aquilo que não é amar-te e em tudo querer servir-te, tudo mais é vaidade. Meu Senhor Deus, na minha vida então tudo é vaidade. Ó Senhor, quanto eu preciso de Ti. Eu estou tão longe de Te encontrar. Senhor, vinde ao meu encontro. Vinde Tu ao meu encontro, Senhor Deus. Ó meu Senhor, alcançai o meu coração que está longe de Ti. Né, fiz um pequeno momento aqui, mas para você entender,
É isso. Aí começou a faltar conteúdo para oração, volta lá no livro de novo, lê mais o próximo parágrafo, ou mais o próximo trechozinho, lê lá. Ok, peguei mais um trechozinho. Ou então você está lá nas Sagradas Escrituras, e está lá contemplando a primeira queda de Jesus com a cruz nas costas. Aí, ó Senhor, olha tudo que o Senhor passou por amor a mim. O Senhor me tinha em tua mente. Nesse momento hoje, estudando esse livro com essas pessoas que aqui estão, o Senhor me tinha em tua mente naquela primeira queda com a cruz nas costas. E foi por mim, Senhor. Aquela humilhação. O Senhor que não merecia aquela humilhação, passou toda essa humilhação somente por mim. Se existisse somente eu na face da terra, o Senhor teria passado por toda aquela humilhação para me salvar. Ó Senhor, eu não merecia a tua humilhação, o teu sofrimento, mas foi sem merecer que o Senhor pagou o preço pelo meu pecado, a minha culpa. Senhor, em troca, eu quero te dar a minha vida, tudo que eu sou e tenho. Então, mais uma vez, né? Para aí aqui, fiz um pequeno intervalo para te mostrar. Sempre que você perde ali o fio da meada, né, na conversa com Deus, sempre que você perde ali, ou já não tem mais papo, né, para conversar ali com Deus, isso acontece muito no começo, busque um livro, Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, pega ali os evangelhos, eles são ricos, uma imagem de Cristo crucificado, você não acredita o quanto de carne tem ali para você roer. Você de frente a um Cristo crucificado, vendo as chagas dele. Eu não estou com o meu Cristo aqui. Eu tenho um Cristo que ele é todo chagado, coroa de espinho, né? Uma obra de arte que uma pessoa fez para mim. Depois, se alguém tiver interesse aí no contato dessa pessoa, ajuda demais você meditar nas dores de Cristo, o que ele passou por você, de graça, você não merecia. Você não merecia ele ter passado por isso. Ele passou por você, não vocês que estão aqui. Você tem que ter isso na sua cabeça. Ele passou por você, Kelly, Regina. Ele passou por você, Viviane Oliveira. Por você, Andréa Matos. Por você, Berenice Maurício. Por você, Bruna Carla. Edna Brasil. Por mim, Diego. Ele passou isso por mim. Lembre-se que se existisse somente você na face da terra, ele passaria por todas as dores, toda humilhação, tudo que fosse necessário para te salvar. Você, somente você. E ele fez. Ele passou por tudo isso para salvar somente você. Digo, pois, que deverá fazer aqui o jardineiro? Alegrar-se, consolar-se e ter por enorme favor trabalhar em jardim de tão grande imperador. Sabe que com isto dá prazer ao Senhor, e não é seu intento contentar-se a si, senão a Ele. Pessoal, olha aqui. Você não deve trabalhar nesse jardim, você não deve buscar oração, você deve buscar oração para se contentar, buscar prazer na oração, buscar arrepiar, buscar chorar, buscar. Deus dá, Deus dá isso. E é bom, e você deve agradecer a Ele, deve receber. Muito obrigado, Senhor, por esse choro, por essas lágrimas, por esse arrepio, por esse sentimento, essa emoção, esse. Você vai ver, isso acontece na sua oração, e é um presente de Deus. Mas você não deve estar ali por isso, você não deve ficar ali buscando isso. Na verdade, não deve buscar isso nunca. Santa Teresa deixa claro, a pessoa, no começo da caminhada, nas segundas moradas, se você está ali e fica buscando prazeres na oração, você não progride. O Senhor do jardim, ele quer te ver trabalhando de graça. Ele quer te ver trabalhando de graça, ele quer te ver trabalhando para alegrar a ele. E ele, que é um bom patrão, vendo que o seu jardineiro, sem receber nada, ainda trabalha com muito intento, com muito esforço, com muito carinho, com muito empenho, ele irá te recompensar. E a recompensa é grande.
E como diz Santa Teresa d'Ávila, acredita em Santa Teresa, acredita. A recompensa, ela é dada ainda aqui nessa terra. Claro que você tem sua recompensa no céu, né? Claro, você vai colher os frutos lá no céu. Mas ainda que nessa terra você começará a colher os frutos dos seus esforços, o jardineiro, ele aqui nessa terra, ele começará a te recompensar. E o pagamento virá antes que você, antes que a sua hora chegue. Só ver o que eu escrevi aqui. O Senhor se alegrará vendo que mesmo sem te dar contentamentos na oração, contentamentos são esses gostos, coisas gostosas na oração, vamos assim dizer, você não desiste e continua a trabalhar para ele. Ele vê que você não está ali para receber, mas para contentar ao Senhor. É isso, pessoal. O Senhor do jardim, ele vai ver, pô, esse rapaz está aqui trabalhando para mim, trabalhando no meu jardim, trabalhando com tanto empenho. Ele não está preocupado com a paga. Ele não está aqui só por causa do salário dele. Ainda os dias que eu não pago ele, ele vem no dia seguinte com o mesmo ânimo, com a mesma determinação. E este Senhor vai te pagar em abundância. Então, não desista. Tá difícil? Vai lá. No último encontro, essa menina que comentou comigo, Diego, nos 15 primeiros minutos, como é que é? Nos 15 primeiros minutos da minha oração reflexiva, eu já não tinha mais com o que falar com Deus. Eu disse, irmã, se você se comprometeu, se você deu a Deus 30 minutos do seu dia para conversar com Ele, não tome de volta. Santa Teresa fala isso, não tome de volta. Você deu 30 minutos, na metade do tempo, nos 15 minutos, já não tem mais o que falar com Sua Majestade. Fala para Sua Majestade, Senhor. Aqui não existe máscaras. Aqui é a verdade. É você e Deus. Não existe máscara de você e Deus. É a verdade que tem que ter ali. Senhor, fala com ele. Senhor, eu sei que é uma vergonha. 15 minutos eu já não tenho papo com o Senhor. Eu sei, Senhor, é uma vergonha. Mas, Senhor, eu não vou sair daqui. Senhor, eu não vou sair daqui. Falta 15 minutos. 15 minutos. Eu vou ficar aqui os 15 minutos, olhando o seu crucifixo. Eu vou tentar conversar. Eu vou olhar para suas chagas, eu vou ver se eu busco algum assunto nas tuas chagas, né? Nos livros aqui. Às vezes você vai buscar um livro, você vai ver, às vezes você tá árido. E é assim. E você não vai encontrar papo, vai estar difícil mesmo, mas você vai se comprometer, Senhor, eis-me aqui. Vai ser difícil. Não estou encontrando água nesse poço, mas eu vou continuar buscando. E eu vou lançar de novo o balde, e vou tentar de novo. E se chegar lá em cima e não tiver água, eu vou lançar de novo. Eu vou lançar de novo, até dar os 30 minutos que eu me comprometi com o Senhor. E assim você vai e busca assunto. Se esforce. É um trabalho do intelecto. Você será recompensado por isso, ainda aqui nessa terra. Você vai ver. Em breve, não pense que você vai demorar uma década para chegar lá. Em breve, eu diria, dependendo da sede que você entrar nessa caminhada, eu diria muito breve, você vai entrar no segundo grau de oração. No segundo grau de oração, Deus entra. Ele intervém. Ele toma as rédeas do seu coração. Ele toma as rédeas, diria que da sua oração também. E ali ele começa a conduzir muitas vezes essa oração. Ele te convida à oração. Diego, vamos rezar agora. Você diz um sim, troca umas palavras com ele e a coisa começa a fluir. E outra, né, como eu disse, é menos esforço para rezar, eu diria muito menos esforço para rezar e um lucro muito maior. É muito mais água com pouco esforço, muito mais água você consegue tirar aí do poço. Um pequeno intervalo aqui, né, no sentido de, eu quero explicar uma coisa aqui, que isso acontece com todo mundo, tá bom? Vamos lá.
Imagine aqui um gráfico. Não sei se é melhor. Imagina aqui um gráfico. Tá aqui. O que que acontece na oração? Normalmente isso acontece com, se não é com todo mundo, é com quase todo mundo, tá bom? Normalmente, você começa a ficar afetivo. Afetivo, você recebe contentamentos na oração, você chora, arrepio, aí você passa um dia assim, 2, 3, 4, uma semana, cheio de arrepio, cheio de contentamento, e chora, e tudo tá gostoso, e tudo. Aí de repente desce o gráfico. Aí você fica árido, e nada acontece, e você vai lá, não tem água no poço, e você fica um dia, e fica 2 dias, e fica 3 dias, e fica. Esse tempo aqui, pessoal, eu creio que cada pessoa tem um tempo de quanto vai ficar árido e afetivo, né? Então, cada um tem um tempo, creio eu. Então, mas esse padrão aqui, ó, provavelmente eu acho que acontece assim, se não com todo mundo, com quase todo mundo mesmo. Então você vai ver, vai ter uma época que você vai estar mais afetivo e tudo tá muito gostoso, vai ter uma época que tá tudo ruim, muito ruim, assim, nossa senhora, eu não choro, não arrepio, eu não sinto nada, eu tô aqui na oração, não tenho papo. Aí passou os 30 minutos, custou passar os 30 minutos, e os 30 minutos acabou, e no dia seguinte tá a mesma coisa. O que que o meu diretor sempre falava? Quando eu tava aqui, né, nesse pico de tudo tá gostoso, tudo tá muito bom, ele falava: não se preocupe, vai piorar. Não se empolgue muito aí com essa época que você tá aqui, não. Por quê? Porque daqui a pouco vai piorar. Aí quando chegava aqui, que eu falava assim, não, mas tá difícil, tá sei lá o quê, eu não, mas tá assim, tá pesado. Eu falei assim, não preocupe não, vai melhorar. Não preocupe. É questão de muito pouco tempo, vai melhorar. E realmente, melhorava. Aí passava aqui, não se preocupe, vai piorar. Chegava aqui, não se preocupe, vai melhorar. É isso aqui, entendeu? Nós aqui, e quando isso vai acontecer, e acontece, eu acho que desde agora, que você começar a rezar agora, já vai começar. Ou você vai começar. Muitas pessoas começam aqui, mais em cima, tudo gostoso. Por quê? Às vezes Deus permite já você começar gostoso para você, como é que fala, embalar, né? Porque se você começa tudo ruim, árido, sei lá o que, às vezes você vai desanimar, você vai desistir. Mas dependendo da pessoa, vai começar aqui, Deus vai permitir que você comece aqui e tá gostoso, e chora, e que sei lá o quê. Assim, nossa, gostei disso aqui, né? Aí depois piora, já fique sabendo. Piorou? Não se preocupe, vai passar. Daqui a pouco vai melhorar de novo. Tá bom? Não empolgue, não acha que isso aí é para sempre, pelo contrário, vai piorar, né? Aguenta firme aí que vai piorar. Então, essa pausa aí ela é importante, né? Explicar agora desde o começo que é, isso aí vai acontecer com todo mundo. Louve-o muito e entenda que Sua Majestade lhe mostra confiança, vendo que sem paga nem jornal tem tão grande cuidado do que lhe encomendou. Falando aqui, né? Olha para você ver. Louve-o muito e entenda que Sua Majestade lhe mostra confiança, vendo que, olha para você ver, Sua Majestade confia em você, porque sem paga, sem pagamento, na aridez, ainda assim tem tão grande cuidado com aquilo que Sua Majestade encomendou a você. Vocês que estão aqui escutando essas minhas palavras aqui hoje, vocês são muito agraciados por Deus. Vocês encontraram aqui um caminho que vai te fazer a atingir o objetivo da sua existência. Você existe para se unir a Deus. Só para isso que você existe. Você não existe para ser médico, para ser professor, para ser marido, mulher, mãe, pai. Você não existe para isso. Você existe para se unir a Deus somente. E esse aqui é o caminho. Vou ser sincero. Eu não sei se existe outros caminhos. Tá bom? Padre Paulo Ricardo fala: não existe um santo que não tenha orado esse tipo de oração aqui e orado muito. Não existe nenhum, nenhum.
Isso aqui é meio que a regra. Me parece ser assim, literalmente a regra. Santa Teresa, ela mapeou isso aqui e falou assim, olha, todas as minhas dirigidas, acontecia isso aqui. A pessoa rezava, rezava, rezava e ia progredindo. Então, né, parece que eu não conheço outro caminho, nunca ouvi falar, na verdade, eu nunca ouvi falar de outro caminho, né, que não seja a oração. Então, tá aí. Ajude-o a levar a cruz e pense que durante toda a vida o Senhor viveu nela. Então, pessoal, quando tiver difícil ali na sua oração, lembre-se, o Senhor viveu a vida inteira nessa cruz. Ajude a Sua Majestade a carregar essa cruz. Lembre-se, quando tiver difícil, lembre-se, Senhor, o Senhor carregou essa cruz por mim, pelos meus pecados, por minha causa. Eis-me aqui para carregar essa cruz com o Senhor e ficar aqui os 30 minutos que eu me comprometi com o Senhor. Eis-me aqui. Vou ficar os 30 minutos. Eu quero ajudar o Senhor a carregar essa cruz. Não procure seu reino aqui na terra e jamais abandone a oração. Não procure o seu reino aqui na terra e jamais abandone a oração. Não tem como estar mais claro que isso, né? Não tem como explicar isso aqui. Determine-se a permanecer toda a vida nessa aridez, ou seja, não quer dizer que isso vai acontecer, mas esteja determinado. Se for para eu ficar nessa aridez que eu estou passando nesse momento, na minha oração, na minha vida de oração, se for para ficar a vida inteira, eu vou ficar. Porque eu não estou aqui pela paga, né? Pela paga do Senhor. Eu estou aqui para contentá-lo. E se isso o contenta, eis-me aqui, Senhor, para passar o resto da minha vida na aridez. E se amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, a aridez acabar e começar, né, de novo, né, todo o contentamento na oração, receba, né? Você não precisa rejeitar, receba. Ô Senhor, eu recebo esse contentamento. Muito obrigado. Eu não mereço esse contentamento. Não mereço. Mas o Senhor está me dando, o que vem do Senhor é bom. Se o Senhor está me dando, é bom. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eis-me aqui, Senhor, estou pronto para a aridez. A qualquer momento, quando o Senhor mandar aridez, eis-me aqui. Eu estou aqui para ajudar o Senhor a carregar a tua cruz. Mais uma vez, não procure seu reino aqui na terra e jamais abandone a oração. Determine-se a permanecer toda a vida nessa aridez e não deixe Cristo cair sozinho sob o peso da cruz. Tempo virá em que tudo lhe será pago de uma só vez. Olha, olha aqui. O que Santa Teresa falou aqui? Virá o tempo. Não se preocupe, tá árido? Não se preocupe, vai lá, continua. Virá o tempo. E ela não está falando que talvez vai vir o tempo, que pode ser que venha o tempo. Santa Teresa está falando. Virá o tempo virá que tudo lhe será pago de uma só vez. Aqui, pessoal, tem um negocinho interessante aqui. Se você tem uma vida muito árida, e tem pessoas que têm essa tendência a ter uma vida mais árida, e está muito árido, e árido, e árido, e você não desiste, sabe o que está acontecendo? Você está passando mais rápido pelos processos. Esse caminho de 4 graus de oração, ou das 7 moradas do castelo interior, o caminho todo, sabe de que é? É purificação. Primeira morada, purificação. Segunda morada, purificação. Terceira, quarta, quinta, sexta. É tudo purificar. Deus está te purificando. Pô, deixa eu aceitar aqui. Deus está te purificando. E esta purificação ela é necessária. Se você está árido, está sendo purificado. Está árido, purificação. Está árido, árido, árido. E nunca chega os contentamentos, você está andando mais rápido. Entendeu? Na sua purificação. A sua caminhada está sendo a passos largos. Né? Eu lembro, São João da Cruz é uma pessoa, São João da Cruz é uma pessoa que conhece essa caminhada toda aqui, e ele prefere o caminho da aridez, porque ela é mais rápida. Ele prefere, Senhor, por favor, não me dê contentamento, não me dê nada místico, não me dê nada. Me dê somente a Ti. Eu quero alcançar o matrimônio contigo, esse encontro contigo mais rápido. Não me dê nada. E não deu mesmo. Assim, né? São João da Cruz, ele era um cara árido, assim,
né, bem árido. Santa Teresinha também. Santa Teresinha, do Menino Jesus, é uma pessoa árida, né? Normalmente tem pessoas, chama afetivos e contemplativos áridos, né? Se a gente vai ver a partir das quartas moradas do castelo interior, né, que seriam aqui o segundo grau de oração. Tem pessoas que entram nas quartas moradas ou no segundo grau de oração e ou vai por um caminho árido ou vai para um caminho mais contemplativo. Então, é isso, né? E Santa Teresinha, ela era árida. Ela é uma pessoa que não tem misticidade, ela não levitava, não aparecia ninguém para ela, assim, né? No sentido de. Ela era uma pessoa mais árida. Tempo virá em que tudo lhe será pago de uma só vez. Não tenha medo de que se perca seu trabalho. Serve a bom patrão que o está olhando. Aqui, pessoal, olha que isso aqui também o demônio vai te atacar nessa área. Quando você tá ali e tá seco, e não tá tendo papo nenhum com Deus, e não tem gosto, você não tá com vontade nenhuma de estar ali, tá aquela coisa árida, aquela coisa seca. Olha aqui. Não tenha medo de que se perca o seu trabalho. Não tenha medo. Não ache que você está ali à toa, que você está perdendo o seu tempo ali. Você não está perdendo o seu tempo. Permaneça. Persevere. Continue. Chegar a hora que tudo te será pago de uma só vez. Não faça caso de maus pensamentos. Esses maus pensamentos vêm na sua oração, tá bom, pessoal? Vai vir maus pensamentos, não faça caso, ignora. Tenta literalmente não dialogue com esses pensamentos, ignore, tá bom? Satanás, ele vai fazer de tudo, ele vai mover o inferno inteiro, se for preciso, para te tirar desse caminho, porque você é uma ameaça para o reino de Satanás. Você é uma ameaça, você é um candidato a ser santo quando você entra nessa via. Então, se você persevera nessa via, você é uma grande ameaça para o reino de Satanás. Então, ele vai te jogar muitos maus pensamentos. E o conselho eficazíssimo, se é que existe a palavra, de Santa Teresa, o conselho dela é: não faça caso de maus pensamentos. Ignora, literalmente, né? Vem um trem, você... Tá, vamos continuar aqui. E continua, né? Lembre-se de que também o demônio os representava a São Jerônimo no deserto. Tais trabalhos têm seu valor, bem o sei, como quem o passou durante muitos anos. Quando me acontecia tirar uma gota de água desse bendito poço, pensava que Deus me fazia favor. Santa Teresa falava, ela já passou, é, ela que é uma contemplativa afetiva, cheio de gostos, o contemplativo afetivo, ele vai lá em cima, tem várias experiências, às vezes experiências místicas e tal, depois ele vai lá embaixo, aí o demônio bate na cara do Padre Pio, por exemplo, né, e tem coisas bem pesadas. Então Santa Teresa vai lá em cima e vai lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, né. E tem pessoas que são mais equilibradas no sentido de a sua vida de oração ela é mais equilibrada. Sei quão penosos são esses trabalhos. E, a meu ver, para superá-los é preciso mais coragem do que para enfrentar muitas outras dificuldades do mundo. No começo da sua vida de oração, sua força deve ser a lembrança da paga que receberá de Deus. Daí tirará a coragem necessária para perseverar na oração. Então, presta atenção, pessoal. Aqui parece um pouco contraditório, porque Santa Teresa fala que a gente não deve estar ali por causa da paga, mas agora fala aqui que, né, a força para perseverar deve vir da paga. Você deve estar ali, pessoal. Vocês devem estar ali. Não por causa da paga. Você vai trabalhar de graça para o seu patrão a vida toda, se for preciso. Mas você sabe que existe uma paga. Ninguém consegue tirar isso da sua cabeça. Você aprendeu isso. Existe uma paga. O intuito ali é você encontrar-se com Deus. E você quer isso. E é bom que você queira isso. Você pode querer, você deve querer encontrar-se com Deus.
Mas até que essa hora chegue, não busque pagas, tudo bem? É como se é como se você tivesse um trabalho para desenvolver, por exemplo, em 10 anos. E o prêmio de desenvolver esse trabalho de 10 anos é um grande prêmio. É um, vamos lá, vamos assim dizer, né, é um no linguajar humano aqui, é um balde de ouro. E um balde de ouro, a aposentadoria, você vai aposentar com muito dinheiro, e você vai ser muito feliz, e vai ser uma pessoa muito virtuosa, e vai ser uma pessoa cheia de Deus, tudo isso é a paga de trabalhar esses 10 anos. Se durante esses 10 anos Deus vai te dar contentamentos aqui até chegar nesse ponto, você não sabe. Pode te dar, pode não te dar, mas você está disposto a trabalhar que se fosse que seja de graça esses 10 anos, mas você sabe que ali existe uma paga. Essa paga é as sétimas moradas, é o matrimônio espiritual, é unir-se a Deus, é ter o coração todo configurado ao de Deus. Essa é a grande paga, esse é o grande objetivo. Isso é o motivo da sua existência. Agora, até você alcançar esse objetivo, pode ser que não tenha pagas nesse meio do caminho. Pode ser que tenha poucas pagas. Pode ser que tenha muitas pagas, muitos salários. Mas isso para você não deve importar. O que você receberá no meio do caminho até chegar ao objetivo principal. Esse objetivo principal, que é se unir a Deus, que é ser um com Jesus Cristo, esse sim você deve almejar e morrer por ele, se preciso for. Você deve almejar e deve batalhar e deve fazer o que for preciso para você alcançar esse objetivo. Santa Teresa tem uma frase muito famosa, como é muitas coisas que ela fala, então eu não lembro de cabeça. Mas ela fala: aconteça o que acontecer, surja o que surgir, morra quem morrer, ainda que se perca no caminho, ainda que o mundo venha abaixo, não desista até alcançar a meta, que é esse encontro com Deus, essa configuração ao coração de Jesus. Ainda que o mundo venha abaixo, não desista, não pare. Ainda que não tenha pagas durante esse caminho, ainda que você não receba um centavo, ainda que você não receba uma gota de água para molhar a sua língua, durante todo o caminho, durante 10 anos, 20 anos, o tempo que for, que Deus quiser que você percorra para alcançar esse objetivo, você não deve desistir. Esteja ali não pela paga, mas esteja ali para alcançar o objetivo. Mas também tenho visto claramente que Deus não os deixa sem grande prêmio ainda nesta vida. Olha pra você, ela falou que tem visto claramente. Ela orientou várias monjas dela. E ela aprendeu, ela virou uma especialista que Deus deixou essa mulher muitos anos nessa caminhada, muitos anos. E parece que fez de propósito, para que ela ficasse bem expert nesse processo, para poder nos ensinar. Nós não necessariamente vamos passar o mesmo tempo que Santa Teresa passou. Pelo contrário, a gente tem uma tendência de ficar menos. E eu diria, né, ousaria dizer que muito menos que Santa Teresa ficou para fazer toda essa caminhada, né, e se tornar uma doutora da oração, porque, né, se você faz ali um curso de engenharia, sei lá, faz lá uma vez, você vai ser pode ser um bom engenheiro, né? Fez ele bem feito e tudo mais. Agora, se você fizer ele 10 vezes bem feito, você vai ser, né? Santa Teresa fez meio que o curso dela de santidade 10 vezes, né? Para que pudesse ficar bem claro para ela e ela pudesse explicar para a gente. Né? E agora a gente tem essa oportunidade de passar por tudo isso que ela passou em muito menos tempo. Santa Teresa falou na nossa última reunião aqui, né, no estudo do livro, que o diretor dela passou em acho que 4 meses o que ela demorou 17 anos para passar. Porque o diretor dela sabia o caminho. Né? E a gente sabe que o caminho está aqui. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Santa Teresa nos garante que nossa paga virá ainda aqui nessa vida, pessoal. Isso é muito legal. Para quem está começando agora, é difícil. Né? Assim, é difícil explicar, mas se você começar a rezar e perseverar, em breve, eu não quero pôr tempo aqui, eu não quero falar.
Eu até tenho noção de tempo, né, uma certa noção de tempo. Eu já ouvi, né, uma pessoa mais experiente que eu falando nesse tempo, quanto tempo mais ou menos gasta para você passar de uma morada, né, das terceiras moradas para a quarta, do primeiro grau de oração para o segundo, para aqueles que entram com garra, mas eu não quero falar com você, né? Eu não sabia desse tempo. Eu simplesmente rezei, 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 e de repente eu comecei a ver coisas acontecendo que eu fui estudar, que eu falei, assim, pô, eu já tinha, né, depois 2 anos, 2 anos rezando, eu comecei a ver coisas assim, pô, coisas grandes acontecendo, está acontecendo alguma coisa. Aí eu comecei a estudar e procurar saber mais, né, e vi que realmente estava acontecendo, né, coisas na nossa vida. Né, a coisa é clara, porque se não for claro, é difícil, nós somos seres humanos, nós somos fracos. Se a coisa não está clara para a gente tende a desanimar. O próprio Deus, às vezes, permite que você veja muitas coisas, que fique claro muitas coisas para que você não desanime. Mas também tem visto que claramente que Deus não deixa sem grande prêmio ainda aqui nessa vida. É certo, em uma só das horas nas quais o Senhor me permitiu alegrar-me nele, considero recompensadas todas as angústias que por muito tempo passei, a fim de perseverar na oração. Então, olha aqui, pessoal, isso que ela fala aqui é sério. Ela passou muitas angústias na vida de oração dela, muita aridez, muita indecisão, ela não sabia o que fazia. Cara, isso você vai ver que angústia que é. Nó, tá acontecendo muita coisa assim comigo, eu não sei como me portar aqui, eu não sei o que que eu faço quando isso acontece. Isso é angustiante para você, é angustiante para mim. Você vai ver, isso acontece. Né? Você fala, não, mas tá acontecendo tal coisa, mas eu não sei como sair daqui. Nossa, eu tô pensando muito tal coisa, mas por que que eu tô pensando isso? Como que eu vou sair dessa coisa? Nossa, parece que o demônio aqui tá me atrapalhando em tais pontos. Como sair daqui, né? E ela fala toda essa angústia que Santa Teresa passou, e por muitos anos, ela passou mais tempo que a gente tende a passar. Ela falou que quando ela começa a receber essas recompensas, ainda que na Terra, ela falou que, olha lá, quer ver? É certo, em uma só das horas nas quais o Senhor me permitiu alegrar-me nele, considero recompensadas todas as angústias que por muito tempo passei, a fim de perseverar na oração. Então, essas angústias que ela teve para perseverar na oração foram pagas com apenas 1 hora de contentamento no Senhor. E isso é verdade. Não desista. Tenho para mim que o Senhor envia esses tormentos a várias outras várias outras tentações que se apresentam, muitas vezes no início e outras no fim, para pôr à prova os que o amam e verificar se poderão beber o cálice e ajudá-lo a carregar a cruz antes de confiar-lhes grandes tesouros. E acredito que para nosso bem Sua Majestade quer conduzir-nos deste modo, a fim de compreendermos o pouco que somos. Então, pessoal, aqui uma coisa que acontece, eu acho que vai acontecer com todo mundo. Santa Teresa fala isso, deixa claro nos escritos dela. É, é o seguinte: Deus, ele vai permitir que você enxergue as suas misérias. Ele vai colocar diante dos teus olhos as suas misérias, a sua impotência, a sua impotência de fazer qualquer coisa de bom sem o auxílio de Deus. Ele vai te mostrar a verdade de você, quem você realmente é. Ele vai deixar você experimentar as suas misérias. Às vezes, ele vai deixar você experimentar a impaciência. Aí você, impaciente, briga com tal pessoa e depois Deus joga na sua cara. Olha para você ver a sua miséria. E isso é para o seu bem, para que fique bem claro do tamanho da sua miséria. Quem você realmente é sem o auxílio dele. Então, isso é muito bom. Deus se afasta de você para que você caia, para que você sofra, para que você experimente a sua miséria, quem você é de verdade sem ele. E experimentando toda essa miséria, você recorre àquele que é a fonte de todo amor, que é a fonte de tudo, de todo o bem.
Como Sua Majestade disse nas Sagradas Escrituras, sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis, nada de bom você pode fazer sem o auxílio de Deus. Tem uma passagem também que fala, né? Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo de bom é graça. É santo, eu gosto de repetir aqui, pessoal, porque isso aí é bom ficar bem marcado, principalmente nesse começo, né, da nossa vida de oração. Acho que é Santo Agostinho que fala, como é que é? Faça tudo que você for fazer, faça como se tudo dependesse de você, mas sabendo que tudo depende de Deus. Você vai fazer tudo, você vai tentar ser um bom pai, você vai tentar ser uma boa esposa, um bom filho, bom funcionário, né, você vai tentar ser paciente, você vai ser igual um pato. Não anda direito, não fala direito, não voa direito, não faz nada direito, né? Anda trôpego ali, faz tudo mais ou menos. Você vai se esforçar, você vai tentar fazer o seu melhor. E sempre que você fizer algo de bom, você vai falar assim: isso não fui eu, isso foi Deus. Por quê? Porque sem Deus, nada de bom você pode fazer. Com efeito, tem reservadas para nós graças de tão alta dignidade que antes de as dar, deseja que vejamos por experiência nossa miséria, para não nos acontecer o mesmo que a Lúcifer. Ou seja, é isso mesmo. Deus permite que você experimente a sua miséria para não acontecer o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer se achou. Ele achou que ele poderia ser maior que Deus. E aconteceu que ele hoje é um grande anjo decaído, um grande inimigo de Deus. Né? Para que não aconteça semelhante com você, Deus mostra, ele deixa claro a sua miséria. E isso, quando você experimentar a sua miséria, pessoal, e dói. Quando você experimentar a sua miséria, dê graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, é que eu tentei fazer isso certo e eu fiz tão errado. Esse fui eu. Senhor, sei lá, às vezes você vai cair num pecado, você vai lembrar, este sou eu. O Sr. César fala, né, do movimento da transfiguração, ele fala assim, é, quando você se surpreende por ter feito algo ruim, algo de mal, é porque você acha que você é bom. Você ainda está longe ainda né, do caminho, ainda está longe do objetivo. Quando você para de se surpreender das maldades que você é capaz, quando você peca, quando você erra, quando você, sei lá, tem os seus problemas, é muito impaciente, briga e faz a. Aí você, não, eu não me surpreendo. De uma pessoa má como eu, é isso que eu devo esperar. Me faltou Deus aqui nesse momento de impaciência, desse momento aqui desse pecado, daquele outro pecado, me faltou Deus. E abundou eu mesmo. Então, pessoal, antes de entrar no número 12 aqui, vamos ficar por aqui. Eu acho que nosso estudo hoje foi muito produtivo, foi muito bom. Como eu disse, eu não estou com pressa de terminar, principalmente esse primeiro grau de oração. Ele tem que ficar muito claro para todo mundo tem que pegar isso aqui muito bem, tem que entrar assim, se tiver dúvida, tem que perguntar, porque agora é a hora. Agora é a hora que Satanás vai te peneirar. Principal, Satanás aqui, pessoal, é agora que Satanás peneira a maioria. Muitos vão ficar por aqui, muitos não vão começar a rezar, eu te garanto. Por experiência, eu sei disso. Né? No nosso outro grupo, era a mesma coisa, o mesmo intuito, né, levar a pessoa à oração, mostrar as verdades ali, né, que Santa Teresa colocou no Castelo Interior, no livro Castelo Interior, e foi a mesma coisa. Né? Muitos não começaram a rezar sequer, saíram do grupo, ou ficaram no grupo, mas nem começaram a rezar, não tiveram coragem de iniciar. Né? Alguns começaram, mas logo pararam. Aqui também, a peneira de Satanás é aqui, a principal peneira dele é aqui, primeiras moradas, eu diria, né?
primeiro grau de oração. Tá aqui, tá bom? Perseverem. Aqui é o momento que vocês não podem parar. Uma vez passado para o segundo grau de oração, vai ficar muito mais difícil para Satanás conseguir te tirar dali, que você já não considera uma opção voltar atrás, tá bom? Então vamos, a gente acaba aqui o nosso estudo, né, do livro propriamente dito e inicia o nosso cafezinho após o estudo.